Vamos dar início à nossa aula de hoje. Estamos relembrando a Reforma Protestante. Celebramos, neste ano de 2025, da graça do Senhor Jesus, 508 anos da Reforma Protestante. Na semana passada, vimos que o espírito reformador faz parte de todo discípulo de Jesus Cristo, que não se permite seduzir pelos enganos convenientes dos homens, que sempre tentam distorcer a Escritura, deturpar a palavra, para fazer prosperar a sua ganância, a sua vaidade, o seu desejo de poder, a sua fome de riqueza. Vimos que desde a igreja primitiva, Pedro e os apóstolos, quando foram presos, quando foram chamados pelo sumo sacerdote diante do tribunal do Sinédrio, e estes tentaram dissuadi-los a deixarem de falar do nome de Jesus Cristo, porque reformar é isso, é colocar Jesus Cristo no centro, é lembrar que a fé e a igreja são cristocêntricas, não antropocêntrica, não baseada em usos e costumes, não nos devaneios dos homens, no misticismo dos homens, mas Cristo, Jesus Cristo, Ele é o centro da fé, Ele é o Senhor da igreja. E a resposta que eles deram dentro desse espírito reformador foi esta. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Se aquilo que o homem diz é diferente daquilo que Deus diz na sua palavra, e nós temos de fazer uma escolha, então nós escolhemos obedecer a Deus e não aos homens. Bom, nós vimos que a Reforma Protestante não foi um evento único. O passador não está funcionando, viu, Grazi? Nós vimos que a reforma não foi, obrigado, Rafa, um evento único. Nós tivemos a pré-reforma, pode passar, Grazi, vai passando, por favor. Nós vimos nomes como John Wycliffe, Jan Hus, Savonarola. Nós vimos que até chegar em Martinho Lutero, muitos homens entregaram as suas vidas para que nós tivéssemos a oportunidade de protestar, sim, protestar contra uma instituição corrompida pela fome de poder, pela riqueza, pela visão da grandeza, pelo desejo de fazer desse mundo o seu lugar, o seu paraíso, o seu domínio. Demorou muito para que nós pudéssemos fazer o nosso protesto contra isso, por isso nós nos chamamos protestantes, por isso nós somos protestantes. Bom, vimos que Lutero foi uma figura singular, um homem escolhido por Deus para que no fim de uma série de eventos fosse possível o protesto, fosse possível protestar. Pode passar, Grazi, por favor. Nós vamos partir daqui, por causa do nosso tempo, não vamos muito longe não. Na semana que vem nós continuamos. A partir de Lutero, depois que ele começou o seu trabalho como reformador, nós, metodologicamente, não podemos mais dizer que tivemos uma reforma. O correto é dizer que nós tivemos reformas, no plural. Porque ela começou na Alemanha, mas a reforma luterana na Alemanha, ela tem uma característica, a reforma zwingliana na Suíça tem outra característica, a reforma calvinista na França, depois em Genebra, tem outras características.
E conforme os anos foram se passando, e a tensão entre reforma e a igreja vigente foi aumentando, nós tivemos ainda um escalonamento de desavenças entre regiões. Lembrando que nesse tempo, século XVI, nós não tínhamos conceitos que a reforma depois produziu, conceitos que são oriundos da reflexão da reforma protestante, conceitos como democracia, conceitos como Estado laico, conceitos como liberdade religiosa, tudo isso veio da reforma protestante. Mas aqui ainda não existia. Aqui nós ainda tínhamos reinos constituídos. Mas já havia uma rixa, um rivalismo entre reinos e reinos. E a partir da reforma protestante isso se agravou porque tomou um ar religioso. Nós tínhamos reinos protestantes e reinos católicos que não se entendiam. A gente precisa tomar bastante cuidado para fazer essa reflexão aqui. Porque, conforme nós formos estudando, vamos perceber que nós tivemos duas formas de lidar com essas tensões. Uma linha reformada que é a nossa, tá? Que é a nossa, que é a reforma magisterial. A reforma magisterial. E uma outra forma de lidar com essas tensões e com esses conflitos, que foi a reforma radical. Não foi a linha que nós calvinistas seguimos, e nem que a igreja presbiteriana seguiu. Lembrando que John Knox, fundador da igreja presbiteriana, foi aluno de João Calvino. Mais para frente nós vamos ver mais sobre isso. A reforma magisterial é a reforma que surge a partir de Lutero. Lutero, em si e por si mesmo, não tinha sequer a intenção de dividir a igreja. Ele não queria que a igreja fosse dividida. Lembrando que divisões na igreja não foi algo que nós podemos colocar como culpa de Lutero, tá bom? Eu já vi muita gente dizer isso, né? Ah, tá vendo, Lutero, está satisfeito, né? Como se Lutero fosse o primeiro homem na história da humanidade a se mostrar incontente com a igreja e romper com ela, né? Semana passada falamos sobre os pais do deserto, que no século III já haviam rompido com a igreja, indo embora. Depois falamos sobre o surgimento dos monastérios, São Benedito, a regra de São Benedito no Ocidente, que foi um desenvolvimento desse grupo que se mostrou incontente com a institucionalização da igreja, por causa de Constantino, do imperador Constantino. A igreja se tornou algo muito mais parecida com a liturgia imperial, com a pompa imperial, com o drama romano da procissão, da veneração, enfim, do que realmente com a alegria, a simpatia do povo, o compartilhar, o acolhimento dos pobres que a igreja primitiva vivia. As pessoas que se mostravam descontentes e que se viam excluídas dessa pompa do império, porque afinal de contas, assentar-se numa cadeira de ouro, vestir-se de linho e andar com uma tiara de pedras preciosas não era para todo mundo. E pouco a pouco essas pessoas começaram a ser excluídas da igreja. Então eles fundavam comunidades. A igreja se dividiu muitas vezes. De forma conveniente, essas divisões foram tidas como pessoas fiéis num tempo difícil para a igreja e continuaram no mesmo arraial, né? Mas se nós formos ser sinceros, elas estavam incontentes com a situação da igreja. Muito bem, então, sempre existiram reformadores. A reforma magisterial é uma reforma que tem um foco no ensino das Escrituras e numa prática pastoral. Essas duas coisas estavam esquecidas na igreja. As Escrituras não eram ensinadas, elas eram apenas recitadas em forma de missa,
numa língua que ninguém entendia, no latim. Nós estamos falando aqui do século XVI. Não estamos falando da Igreja Católica Romana de hoje, queridos, tá bom? Se tiver algum irmãozinho católico entre nós, por favor, não se sinta constrangido, nem fique magoado. Nós estamos falando da Igreja Católica do século XVI. Tudo era em latim, ninguém entendia nada do que era dito e pouco se entendia até do que era feito numa missa. Então, as escrituras elas estavam relegadas a segundo plano, a tradição tinha proeminência, e tradições, como nós bem sabemos, elas mudam, elas se renovam. As tradições se moldam à conveniência dos homens. Tradição em si é isso. Tradição é a constatação do que é conveniente para nós. Não é uma boa definição do que é tradição? Costumes convenientes para o nosso grupo, para o nosso povo. Isso é tradição. Conveniência. A igreja se tornou conveniente e se esqueceu das escrituras e da prática pastoral. As pessoas não eram mais cuidadas, não tinham mais relacionamento com os que o Senhor escolhia para ensinar. Não existia mais apoimênica, consolação mútua, pastoreio. Então Lutero ele focou nisso, focou no ensino das escrituras, como um bom exegeta. E aqui quando nós falamos ensino das escrituras, não estamos falando sobre algo superficial, estamos falando sobre algo profundo. Estamos falando de um retorno aos originais. Lutero viveu no tempo do renascentismo. O renascentismo foi um movimento cultural, social, artístico, que em si, o renascimento significa voltar às fontes, voltar às origens. Então foram buscar os escritos dos filósofos nas suas línguas originais. Aristóteles, Platão e tantos outros. E nesse retorno aos originais também voltaram ao hebraico do Antigo Testamento e ao grego do Novo Testamento. E ao fazer exegese, eles puderam ver que a Vulgata Latina, que era a única tradução da Bíblia considerada pela igreja oficial, ela tinha alguns erros terríveis. Por exemplo, ao invés de traduzir o verbo, metanoia, por arrependimento, que leva a uma transformação do caráter, São Jerônimo traduziu por fazei penitência. Ao invés de traduzir arrependei-vos, São Jerônimo traduziu fazei penitência. Aonde isso chegou? Até o ponto da penitência ser um sacramento da igreja. O arrependimento deixou de ser a porta de entrada para a fé, para a salvação, e passou a ser algo que o ser humano faz. Então, se eu posso fazer penitência por ordem de Jesus, então depende de mim a minha salvação também. Extrapolando, chegando até o final da lógica, eu posso contribuir com a minha salvação. E fazendo isso, eu começo a anular o sacrifício de Jesus Cristo, ou ao menos diminuir o seu valor. Jesus Cristo precisou morrer por mim na cruz, mas se eu posso contribuir para a minha salvação, por que ele precisaria ter morrido na cruz? Então veja onde vai o dogma, quando nós nos desviamos das Escrituras. Lutero também fez uma reforma nos sacramentos. A instituição cristã da época tinha 7 sacramentos: crisma, eucaristia, matrimônio, ordenação, etc. Lutero deixou só o batismo e a Santa Ceia.
Lutero continuou com o batismo infantil, por entender que ele era bíblico, só que mudou a doutrina da ceia do Senhor, a Eucaristia. A igreja cristã vigente desenvolveu o dogma da transubstanciação, isso durante séculos, tá? Isso gerou muito debate na igreja. O que é a transubstanciação na Eucaristia? A hóstia e o vinho, com a consagração do sacerdote, se tornam literalmente o corpo e o sangue do Salvador. Literalmente. Deixam de ser hóstia, pão e vinho e passam a ser corpo e sangue. Desse jeito, dessa forma, nós temos uma outra heresia denunciada pelos reformadores, que é o sacrifício de Cristo, missa após missa. Então, em toda missa, o corpo de Cristo é partido e sangrado, em toda a missa. E nós sabemos, pelo testemunho da carta aos Hebreus, que a Escritura diz que ele uma vez só entrou no Santo dos Santos e de uma vez por todas entregou o seu corpo e o seu sangue por nós. Lutero desenvolveu a doutrina da Eucaristia para a consubstanciação. Não é ainda a nossa doutrina, tá? Ainda hoje é a doutrina dos luteranos. A nossa doutrina, nós vamos ver, ela se reformou ainda mais. Mas o que é a consubstanciação? Lutero disse que a hóstia e o vinho não se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, mas também se tornam corpo e sangue de Cristo. O pão não deixa de ser pão, o vinho não deixa de ser vinho, mas também é o corpo e também é o sangue. Aí ele dava o exemplo de um púlpito, né? Ele falava, um púlpito de madeira. Ele é de madeira, continua sendo madeira. Mas quando você olha para ele, você não fala que é uma árvore. A mão que o construiu o fez púlpito. Então você olha para um púlpito e fala que é um púlpito, não que é uma árvore, apesar dele ser de madeira. Outra doutrina muito importante de Lutero foi o sacerdócio universal dos crentes. O sacerdócio universal dos crentes significa que não só o sacerdote ordenado pode servir ao Senhor no culto, ler as Escrituras, fazer orações e até compartilhar a palavra. Não só o sacerdote ordenado, mas todos, conforme o dom que Deus concede, podem e devem participar do culto. Por isso, no culto reformado, nós convidamos pessoas para orar, homens e mulheres. As crianças cantam, as crianças louvam no altar, porque as crianças também são povo de Deus, podem participar. Nós temos missionárias, nós temos pastores. Então, o sacerdócio universal foi, talvez, no início da reforma magisterial, a doutrina que mais diferenciava a igreja reformada da igreja romana. Porque você tinha a participação de todos no culto. Liturgia, pregação e leitura da Bíblia, no vernáculo, na língua em que todos entendiam. Então, se você entrasse numa igreja e visse uma criança lendo em alemão o Salmo 23, lá na frente, olha que coisa linda, você saberia que estava numa igreja reformada. Mas se você entrasse numa igreja e visse um homem de costas para você, recitando em latim, de forma que ninguém entendesse nada, você saberia que estaria numa igreja romana.
o livre exame das Escrituras também. Os reformadores, e principalmente a partir de Lutero, ressaltaram o livre exame das Escrituras. Isso não significa a porta aberta para pregar heresia, tá, queridos? Como pode parecer. O que significa o livre exame das Escrituras? Significa que o leigo, ou seja, o não teólogo, aquele que não fez uma preparação extenuante, árdua e desesperadora, durante anos, 4, 5 anos, em toda essa maravilha, né, que nós temos, que é a teologia. Pessoa que não teve essa profundidade, ela pode ser preparada minimamente. Ela pode ser preparada minimamente por um mestre, para que mesmo de forma mais rasa do que um teólogo, sim, mesmo que de forma mais rasa do que um teólogo, sim, ela possa também edificar as pessoas, compartilhando essa mesma e boa Escritura. O livre exame das Escrituras significa que um mestre pode preparar leigos para pregar a Escritura, para ensinar na escola bíblica dominical. Todos os nossos professores de escola bíblica dominical são teólogos? Não, não são teólogos. São teólogas, né? Não, não são teólogas também. Todos os nossos professores e professoras de escola bíblica dominical, a grande maioria deles, são leigos. Mas podem livremente examinar e expor as Escrituras, desde que passem por um mínimo aceitável de preparação, que hoje, né, as nossas igrejas, nossa igreja presbiteriana, por exemplo, incumbe o ensino da igreja e a preparação dos santos ao pastor, né, que é o mestre. E nós temos livros, revistas, materiais, né, para nos ajudar. Então isso é muito bom. Aliás, depois, quando nós vemos na história da igreja o protestantismo de missão, no Brasil, por exemplo, nós vamos perceber que mais de 90% das igrejas protestantes que foram implementadas no Brasil foram implementadas pelo trabalho leigo. Pelo trabalho leigo, não pelo trabalho de teólogos. Então aqui a gente vê a importância do livre exame das Escrituras para a missão de Jesus Cristo. Lemas, a igreja também trabalhava com lemas. Lutero usou isso de forma pedagógica. Nós temos diversos lemas interessantes e importantes. Ao lado de cada igreja, uma escola. Isso é um lema da Reforma Protestante. A gente levou esse lema ao pé da letra, né? A gente tem literalmente aqui do lado da nossa igreja, né? A nossa escola. Mas num tempo onde era sonegado ao humano, né, o direito de aprender, de ler, de escrever, de refletir, os reformados, eles colocaram isso como uma prioridade. Tanto é que no nosso manual de culto, até hoje, e eu faço questão de repetir, quando nós vamos batizar uma criancinha, como fizemos agora, uma das perguntas que o ministro faz para os pais é se os pais se comprometem a ensinar a criancinha a ler. Vocês se comprometem a ensinar o filho a ler, para que por si mesmo possa meditar nas Escrituras e encontrar o caminho da salvação? Uma pergunta, faço questão de fazer essa pergunta até hoje. Há 508 anos nós estamos fazendo essa pergunta, para mostrar que é um lema nosso, que as pessoas aprendam a pensar por si mesmas, para que não sejam levadas, para que não sejam enganadas, conduzidas. O crente tem que ler, meditar, pensar, refletir. Isso é nosso, reformado.
Outro lema interessante, igreja reformada, sempre se reformando. Muito, muito interessante. Pode passar, Grazi, por favor, está funcionando aqui. A doutrina luterana, essa doutrina primitiva da reforma magisterial, ficou condensada em 5 solas, nós chamamos assim, né? Sola Scriptura, somente a Escritura. Isso significa uma negação da tradição? Não. Mas uma comparação. Se a tradição e a Escritura dizem coisas diferentes, qual será a nossa escolha? A Escritura. A Escritura. E se nós tivermos uma tradição que esteja dentro da Escritura, não deixa de ser Escritura. Então é somente Escritura. Somente a Escritura. Sola fide, somente a fé. Será que eu fazer penitência? Será que eu fazer caridade? Será que eu posso contribuir para a minha salvação? Uma vez que Efésios 2,8, por exemplo, já nos diz com toda clareza que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Uma vez que nós temos Escritura, e uma vez que nós meditamos nela, será que nós precisamos de algo além da fé? Não, somente a fé. Sola gratia, né? Somente a graça. A fé é o veículo que traz a salvação, a graça. De onde vem? De onde vêm os nossos esforços? Santidade pode nos garantir um lugar especial na presença de Deus. O nosso esforço por alcançar santidade pode nos trazer algum favorecimento diante de Deus. A minha dedicação, a minha consagração, olha, dedicação, consagração e santidade não são ruins, tá? São coisas boas. Mas será que isso pode competir com a graça? É mérito meu, do meu esforço, que o Senhor me acolha em seus braços? É graça. Graça é favor imerecido. Ou uma definição ainda um pouco mais profunda, graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos, e quando Ele não nos dá o que nós merecíamos. É graça, não é mérito meu. Nós temos uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, que nos fala perfeitamente sobre essa questão do esforço, do mérito e da graça. Deus é bom. E Ele escolhe os seus filhos por sua graça. Solos Christus, somente Cristo. De quem mais nós precisamos? Será que algum homem, por melhor que seja, será que um homem tão santo como Francisco de Assis, será que um homem tão santo como Agostinho de Hipona, será que uma mulher tão santa como Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros santos, será que algum deles podem nos levar até Deus? Levar até Deus a nossa oração, interceder por nós, colocar diante do altar de Deus o nosso coração? Por mais santo que um homem seja, por mais que seja a própria Virgem Maria, que nós amamos, nós que somos reformados temos um carinho muito especial por Maria, como não? Mas será que ela pode rogar por nós? Se nós temos Escritura que diz da boca do próprio Salvador que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Cristo pode interceder por nós. E só lhe deu glória, somente
a Deus a glória. Porque se tudo isso é verdade, se a Escritura vem de Deus e é a palavra de Deus, se a fé vem de Deus por ouvir essa palavra, se a graça é trazida por esse veículo que é a fé, revelado na palavra, e se é a palavra quem nos revela Jesus Cristo, para que possamos crer e receber a sua graça, como é que nós poderíamos dar glória ao homem? O homem não tem glória nenhuma. Nós podemos escolher um homem como infalível e colocar em sua cabeça uma coroa de ouro e dizer que ele é o chefe da igreja, que ele é o Senhor da igreja e que o que ele diz é o que a igreja vai praticar? Um papa? Somente a Deus a glória, não ao homem. Então veja que, por mais que seja simples para nós, e muito natural, naqueles dias isso era extremamente revolucionário. Extremamente revolucionário. Era uma ruptura total e completa com os paradigmas da igreja da época. Por isso causou tanto rebuliço a reforma. Pode passar, Grazi, por favor, nossa última tela de hoje, para não passarmos muito nosso tempo. Bom, Zwinglio, por favor. Na sequência de Lutero, nós tivemos um homem, Lutero na Alemanha, né? Na sequência de Lutero, nós tivemos um discípulo de Lutero, chamado Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, ele se dedicou à reforma na Suíça, antiga Confederação Helvética, né? Onde 11 cantões conviviam como reinos independentes. Zwinglio, ele foi frade, foi chefe de uma capelania, e tendo contato com os escritos de Lutero, começou a questionar algumas coisas. Algo muito importante para nós entendermos o começo aqui da divisão entre a reforma magisterial e radical, é que Zwinglio teve contato com Erasmo de Roterdã. A gente vai ver que esse humanista, filósofo, é muito mais importante para nós do que a gente pensa, tá? Ele fica meio esquecido, mas ele é muitíssimo importante, tá? Zwinglio teve contato com Erasmo de Roterdã, e Zwinglio não via discrepâncias entre os ensinamentos humanistas de Erasmo, que era um neerlandês, né, um holandês, reformado também, porém tinha pensamentos distintos dos de Lutero, nós vamos ver, também dos de Calvino. Erasmo, com o seu pensamento humanista, nós podemos dizer que foi o primeiro filósofo a incorporar o antropocentrismo dentro da teologia reformada. Nós tínhamos muito antropocentrismo na doutrina da igreja vigente, mas dentro dos ensinos reformados, Erasmo de Roterdã foi o primeiro a, através de ensinos humanistas, torná-los antropocêntricos. A gente vai ver isso com mais detalhes quando falarmos sobre João Calvino, porque os calvinistas é que tiveram problema com os ensinos de Erasmo, né? Os zwinglianos nem tanto. Bom, depois desse contato, ele se tornou um homem completamente diferente, e ainda que nós coloquemos Zwinglio ali no limite, né, no limiar da reforma magisterial, ele foi o primeiro radical. Ele foi o primeiro radical. Ele foi o primeiro crítico da devoção à Virgem Maria e aos santos na Suíça. A igreja suíça dos cantões era uma igreja que já havia praticamente abandonado Jesus Cristo e havia se tornado mariólatra. Isso o levou a desenvolver esse pensamento. Negou o caráter sacrificial da missa,
a salvação pelas obras, a intercessão dos santos, a obrigatoriedade dos votos monásticos e a existência do purgatório. E ele fez tudo isso ainda sendo sacerdote. Então, ainda sacerdote, ele ensinou contra tudo isso, estando na igreja. Até que por fim rompeu com ela, casou-se com uma viúva e reformou a doutrina da Santa Ceia. Na visão zwingliana, que ainda hoje é a visão da Igreja Reformada Suíça, apesar de nós termos a Igreja Reformada Calvinista na Suíça, também temos a Igreja Reformada Suíça, que é zwingliana, tá? O nome da doutrina zwingliana é o memorial. Então a doutrina romana é a transubstanciação, a luterana é a consubstanciação e a zwingliana é o memorial. Zwinglio disse que a hóstia e o vinho são símbolos apenas do corpo e do sangue de Cristo, símbolos, e que não estão de forma alguma relacionadas com algo místico, que a ceia é um ato de fé, e que o pão é pão, o vinho é vinho, são símbolos, e que o que vale é a fé. Quando a gente chegar na nossa, a gente vai voltar nesse assunto. Zwinglio, ele conseguiu através de sua doutrina. Por que esse homem foi tão extraordinário e ele é tão lembrado como um grande reformador? Ele tinha um temperamento muito explosivo e ele era muito apaixonado. E era um ótimo pregador. Ele conseguiu a atenção de 6 dos 11 cantões. 6 dos 11 cantões durante o ministério de Zwinglio se tornaram protestantes. 5 ainda permaneceram católicos romanos, na antiga Suíça, na Confederação Helvética. Num determinado momento, eles começaram a entrar em guerra, católicos contra protestantes. Aí aqui é que nós devemos tomar bastante cuidado, porque Lutero também foi procurado por reformistas apaixonados para entrar em conflito com reinos católicos. E Lutero negou todos os pedidos de que ele incentivasse uma luta armada, todos. Lutero nunca condescendeu com nenhum. Lutero disse todas as vezes: não pegaremos em espadas. Zwinglio, ao perceber a pressão dos cantões católicos, não só condescendeu, como ele mesmo incentivou. Foi ele quem inspirou os cantões a organizarem-se e a se rebelarem e entrarem em guerra. E ele mesmo foi para a luta, como capelão militar, e morreu no campo de batalha. Foi esquartejado em 5 partes e cada um dos pedaços do seu corpo foi queimado num cantão católico. Então aqui nós temos um precedente muito perigoso, 2 precedentes muito perigosos em Zwinglio. Primeiro, o flerte com o humanismo. Já que o espírito reformista, veja, o espírito reformista é de constante mudança e atualização, de renovação, de diálogo, de debate. Isso faz parte de ser reformado, gente, tá? A gente tem uma onda fundamentalista no seio, por exemplo, da nossa igreja presbiteriana, que destoa do espírito reformado. E fica uma coisa polarizada. Ou você é fundamentalista, se você não é fundamentalista, você é liberal. Claro que não. Claro que não.
E o espírito da reforma, que acolhe, que ouve, que debate, que argumenta, que olha para a Escritura, que acolhe, que considera a fé do outro carinhosamente, mesmo que seja diferente da minha. Mesmo que seja diferente da minha, cadê esse espírito reformado nosso? Nós somos reformados. E mais ainda, somos da reforma magisterial. Nós não vamos para a espada. Porque Jesus disse, Pedro, guarda a espada. Porque quem quer viver pela espada, na verdade, morre pela espada. Está aqui o exemplo de Zwingli. Está aqui o exemplo de Zwingli. Jesus já havia dito. Então, por mais que nós admiremos esse reformador, nós havemos de convir que ele abriu portas para pensamentos perigosos, que foram acolhidos por causa dessa novidade do espírito reformista. Toda e qualquer reflexão e meditação que é feita no âmbito da fé reformada, ela deve ser feita de maneira que os nossos princípios prevaleçam. Que os princípios, que os nossos óculos, nossa visão de mundo reformada prevaleça. Que é a ênfase nas Escrituras, na fé, na graça. E nós devemos abandonar todo tipo de pensamento que acolhe o homem como centro, como protagonista, e que inspire violência. Por que essa reflexão é importante para nós? Meus queridos, porque hoje, por exemplo, o nosso evangelicalismo brasileiro, ele é extremamente antropocentrista. Extremamente antropocêntrico. Tem um homem no centro. É perigoso você entrar numa igreja evangélica hoje e a Bíblia não ser aberta. Ou aquele famoso sermão de 3 pontos, né? Lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Que é a mesma coisa, né? De que se não tivesse aberta a Bíblia. Não temos a exposição das Escrituras, nós temos o homem no centro. O homem como protagonista, ou um coach, né? Com soluções mirabolantes, ou um homem mediador, né? Quase que um empresário. Já percebeu que em muitas igrejas, o pastor é quase que um empresário negociando com Deus, né? Pelo membro. Vamos negociar com Deus aqui, né? Se você der tanto, você vai receber tanto. Se você der isso, você vai receber em dobro. E pela própria ganância do homem, o homem é enganado e levado. Então, o homem está no centro. Bom, todo cuidado é pouco, porque quando o homem está no centro, esses conflitos crescem, é perigosíssimo recrudescer esse instinto de dominação do homem, e para que um evangelicalismo apele para a violência, para ter o domínio no Brasil, falta isso aqui, tá? Falta isso aqui. Tá? Para a igreja evangélica brasileira ter a ideia brilhante de eleger para si um homem de carne e osso, pecador miserável, como seu Messias, e ele vai liderar esse povo evangélico numa cruzada pelo domínio. Tá? E aí acontece o que aconteceu aqui na Suíça. Tá, já aconteceu na história, não vai ser a primeira vez que vai acontecer. Por isso nós dizemos que quem não sabe de onde veio, né, não sabe para onde vai. É importante nós refletirmos sobre a nossa história. Há uma linha muito tênue dentro do espírito reformador, de uma reforma magisterial e de uma reforma radical. Nós, eu insisto, nós somos da reforma magisterial. Nós somos da reforma magisterial.
nós insistimos no aprofundamento da reflexão das Escrituras e na preservação dos nossos princípios. Marquinhos pediu a palavra. Eu ia perguntar, mas eu creio que talvez... eu ia perguntar se havia algum reformador de caráter radical. E parece que então o Zwinglio foi dessa linha de reforma radical. Porque, na verdade, primeiro. A reforma magisterial, a reforma protestante magisterial, que o senhor falou, é protestar. O Lutero tinha essa ideia de protestar, nós podemos protestar através de representantes, que era o que o Martinho Lutero propôs, né? A reforma magisterial através de representantes do povo para mudar a ideia para mudar o governante ou o poder. A radical não, a radical é pegar em armas e ir lá e tirar o povo e tirar o poder. E parece que nós não seguimos essa ideia radical de pegarmos em armas e tomarmos o poder, mas sim buscarmos representantes que possam falar por nós e então fazer a coisa certa. Seria isso a ideia do Martinho Lutero, né? E respeitá-los, honrá-los e ajudá-los com os nossos talentos. Sim, ok. Isso faz parte da reforma magisterial. E aí talvez a ideia da reforma radical, que seria então uma reforma que nós não adotamos, os Zwinglios seriam um deles, é isso? Eu não tenho coragem de afirmar que ele era um radical, um reformista, porque a gente tem outros. Por exemplo, tem um pastor protestante alemão, no sul da Alemanha. Ele procurou, lá no século XVI, a ajuda de Lutero para tomar um castelo, porque o príncipe era opressor e os camponeses estavam passando fome. Lutero falou, não é esse o caminho. Ele rompeu com a igreja luterana, fundou a igreja dele, fez a cabeça durante alguns anos, 3, 4 anos, dos camponeses. Os camponeses cercaram o castelo com arados, com foices, com pedras. Alguém conseguiu para eles lá um canhão, e eles levaram um canhão para a porta do castelo, um canhão sem bala. E o príncipe falou para eles durante algumas semanas, vão embora, voltem para a casa de vocês. Quando tentaram disparar o canhão lá, e o canhão estava sem bala, eles já estavam pulando os muros, escalando os portões. Aí o príncipe mandou os cavaleiros, né, para defender o castelo. Não sobreviveu ninguém, só o pastor, que deve ter sido o primeiro a fugir, né? Então é esse tipo de coisa que acontece. A gente vai pegar em arma aqui. Quem da gente sabe atirar? Quem aqui da gente é bom a atirar? A gente vai pegar em arma aqui. Como que a gente vai fazer isso? Não podemos nem pensar nisso. Né? O caminho é a autoridade constituída para as nossas necessidades. É esse o caminho. E seja quem for, tá? Eu não gosto desse príncipe. Claro, vai ter alguém que não vai gostar, né? Ninguém é unanimidade. Esse governante não me agrada. Ele não me agrada, mas a Bíblia manda que eu ore por ele, que eu busque a paz do meu lugar, porque na paz do lugar eu terei paz. Tudo isso está na Escritura. Né? E devo cooperar, contribuir. Se eu sou um médico cristão, reformado, e o secretário da saúde da cidade, que é de uma ideologia diferente da minha, que eu não gosto dele, não gosto dessa ideologia, não gosto desse partido, não gosto dessa pessoa, e ele é secretário de saúde da cidade, mas eu sou um médico cristão, e ele pede a minha ajuda para o bem da cidade, eu tenho que ajudar, quer eu goste ou não, porque isso é bíblico, porque é assim que o cristão tem de agir. Não pensar só no seu próprio bem, na sua ideia, mas pensar no bem de todos, de todas as pessoas. Um outro lema da reforma muito interessante, que a gente fala pouco, mas ele existe ainda, tá?
A minha igreja é a minha cidade. Olha que lema bonito. A minha igreja é a minha cidade. O Rafa pediu a palavra e depois o seu Délio, para a gente encerrar. Era só um texto lá de Efésios que vai tratar sobre isso que você estava falando. Eu lembrei ali na hora que você falou. Pois nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e contra as autoridades, né, contra os dominadores deste mundo de trevas. Então, assim, não é pegar em arma, né? A gente tem que orar, tem que... Com a palavra de Deus, a nossa guerra é contra isso aí, não contra o nosso semelhante, né? Seja ele não crente ou, enfim, o que for. É verdade. O Lutero fala, né, inclusive isso, né, no livro dele, né, que acho que o governante não deve adentrar nas questões espirituais da igreja e o pastor, o líder espiritual não deve adentrar nas coisas do governo, né? Cada um na sua, né? O governante governa e o pastor cuida da vida espiritual, né? Ele desenvolveu uma linha de pensamento muito robusta sobre a divisão da igreja e do Estado. Lutero era a favor da divisão entre igreja e Estado, né? Apesar de ele não ter sido atendido nos seus termos. Porque até hoje, a igreja luterana na Alemanha, ela é estatal. Né? O pastor luterano na Alemanha, ele é um funcionário público. Ele recebe do governo. Mas nos assuntos administrativos e eclesiásticos houve a divisão. Mas Lutero era a favor de mais do que isso. Era a favor de que houvesse uma divisão completa. Quem conseguiu completar esse processo foi Calvino. As igrejas calvinistas, né, cuidam dos seus obreiros. Não o Estado cuida do seu obreiro, né? Seu Délio, por favor, querido. Eu digo, pastor, aqui no meu silêncio, eu pedi permissão a Deus e licença ao silêncio dos laboriosos irmãos presentes, e Deus ordenou meu coração para falar dele. Eu vou falar de Deus. Na percorrência da grandeza da sua aula que ilumina os nossos neurônios. Então dizia um sábio, quem sabe facilita para quem sabe, orienta e motiva quem tem vontade de aprender. E Confúcio dizia, a razão está na linha do meio. E nós pensamos, qual é o certo de Deus? É o braço direito ou o esquerdo? A união dos dois. Deus está no centro. E nesse centro, para nós, como a minha visão é milimétrica de Deus, é quilométrica, eu fico pensando nos trabalhadores da vinha. O último é os primeiros serão os últimos. E também na grande equipe de Cristo, que tinha permissão de Deus e dizia, aquele que deixar pai, irmão, serviço, irmão, tem um lugar no céu. Nem todos que estão na clareza enxergam a clareza e nutrem a vida na penumbra. Entre os seus, Tomé, por exemplo, teve dúvida, mesmo vendo toda a grandeza de Deus, estava na clareza, mas não enxergava a clareza. E por isso que o meu entendimento, por exemplo, é milimétrico, o de Deus é quilométrico. E dentro da sua grandeza de aula, eu pedi permissão a Deus para dar esse exemplo, que sempre nutre a nossa consciência, dar a nossa fiel participação, porque senão a gente fica caro para a vida, né, digo, pastor? Obrigado, seu Délio. É verdade. Deus nos ilumine, né? Para conseguirmos aprender com esses exemplos do passado. Então, queridos, Grazi, pode passar? Eu acho que eu só coloquei ali isso. Na próxima aula nós vamos passar a aula toda falando sobre João Calvino. Aprender um pouco sobre as nossas origens, né? Porque a reforma luterana, a reforma zwingliana e a reforma calvinista são, dentro da reforma magisterial, os três maiores segmentos. Não são exatamente iguais. Luteranos, zwinglianos, né, reformados suíços e calvinistas. Não são exatamente iguais. E na próxima semana nós vamos ver, então, por que, por exemplo, né, a nossa igreja presbiteriana, ela adota apenas o calvinismo como a sua doutrina reformada, né?
um pastor batista, por exemplo, pastor batista, pode escolher a sua doutrina. Um pastor batista pode ser calvinista, mas um pastor batista também pode ser arminiano. Pode ser calvinista de 4 pontos, que também é uma doutrina comum, né? E por que o presbiteriano não? Né? Por que o pastor presbiteriano não pode, né? Porque quando eu fui fazer lá o meu exame de ordenação, né, o presbitério perguntou: Durval, você é calvinista? Eu falei: até o osso, né? Até o osso. Por quê, né? Por que o pastor presbiteriano tem que ser calvinista? E a gente vai ver. A gente vai ver no próximo domingo. E vamos ver também que não é nada mais especial do que qualquer outro, né? O calvinista. O calvinista não é o salvador da fé cristã no mundo, não. Tá? Não é. Não é. Existem muitos lugares no mundo onde a fé é vibrante, incandescente, e se você perguntar quem é João Calvino, vai responder: não sei, nunca ouvi falar desse irmão aí. Né? E não tem problema nenhum. A gente vai ver que uma coisa que eu faço questão sempre que nós falamos, né, sobre principalmente os 5 pontos, né, do calvinismo, é que os calvinistas se tornaram, num determinado momento da história, mais calvinistas do que o próprio Calvino, né? e chegaram na Holanda até a colocar palavras na boca dele, né? Se ele tivesse vivo, ele diria: mas quem foi que disse para vocês que eu disse isso, né? que é coisa normal do ser humano, né? Que é coisa normal do ser humano, faz parte. Bom, alguém mais quer participar antes de nós encerrarmos? Muito bem, então vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus? Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu nome por esse domingo tão gostoso, fresco, quando o Senhor envia do céu a chuva para regar o nosso chão, para abençoar as nossas vidas. Obrigado, Deus, por podermos estar com as nossas famílias aqui na tua casa. Que privilégio, Senhor, que gostoso. Que nunca nos falte essa boa oportunidade. E dá-nos um restante de domingo assim também, gostoso em família, ao redor da mesa, compartilhando o pão e louvando ao Senhor com alegria. Traga-nos mais tarde para o culto, para encontrarmos os nossos outros irmãos que não puderam estar conosco hoje pela manhã e louvarmos juntos ao teu santo nome, que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Até mais tarde.